noite. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Levante as suas mãos para cá, levante. Levante, somente quem crê que Deus, Ele tem algo para revelar aos nossos corações, algo do coração de Deus para as nossas vidas, uma revelação para nossas vidas. Levante as suas mãos para cá. Nós vamos orar pelo nosso irmão Ezaqueu, que vai ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus irá usá-lo de uma maneira sobrenatural. Oremos, Senhor Deus e Pai. Nessa madrugada nós colocamos nas tuas mãos o teu filho, Pai. Venha usá-lo de uma maneira sobrenatural, como o Senhor já tem usado. Senhor, a tua igreja não é nossa, não é do homem, mas a igreja é do Senhor. E a tua palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o teu Espírito diz às igrejas. E nós somos igrejas e queremos ouvir o que o teu Espírito tem para nos revelar aos nossos corações. Fala, meu Deus, ao coração da tua igreja. Usa o teu filho, meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos, levante. Receba o servo de Deus com palmas e glórias e aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Quantos estão felizes essa madrugada? Deixa eu ver. Por gentileza, senta um minuto. A gente já vai levantar para ler a porção da palavra do Senhor. Mas antes, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do diácono Milton. Pela honra a Deus do convite. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, a Rebeca, que está comigo. Os irmãos ali de Cotia. Meu amigo Natan, sua esposa que veio comigo. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da diretoria da nossa igreja. E que bom, 61 anos. E olha você aqui. Quantos trouxe a Bíblia? Deixa eu ver. Algumas pessoas trouxeram, né? Sem querer enfadá-los, por gentileza. Abre a sua Bíblia. Livro de Levíticos. O Levítico, né? Levítico capítulo de número 6. Se você puder ficar de pé, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero ler o versículo de número 13, capítulo de número 6, versículo de número 13. Eu gostaria que juntos, em uma só voz, todos vocês me acompanhassem nesse trecho aqui. Versículo de número 3. Aliás, versículo de número 13 do capítulo de número 6. O fogo arderá continuamente sobre... E não... Vamos de novo? O fogo... Todos, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ainda de pé, Deus, obrigado, Senhor. Estar aqui é um privilégio tão grande. Deus, o Senhor ministrou tanto em meu coração através dos louvores aqui, da adoração. O Senhor tem falado tão intimamente comigo, Senhor, desde que eu entrei por essas portas.
nós pedimos ao Senhor, continue falando conosco. Eu tenho certeza, Senhor, que os céus estão abertos sobre esse lugar. Eu não tenho dúvida de que a Tua glória vai nos envolver aqui ainda essa madrugada. Deus, eu peço ao Senhor, faça como Tu queres fazer nessa madrugada. Eu sou o Teu instrumento, eu quero ser o Teu instrumento aqui hoje. Fale conosco, essa é a minha oração. Amém. Pode ocupar o seu assento, por gentileza. Queridos, o texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Talvez por essa expressão que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós percebemos que a maioria das pessoas, eles fogem de ler esse livro, porque há um banho de sangue aqui. Há um derramamento de sangue nesse livro. Esse livro ele faz parte do que conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Os judeus chamam de Torá. Mas quando nós olhamos para o Pentateuco, ou Torá, como queiram, os 5 primeiros livros, Deus vem se revelando de uma forma tão poderosa, tão magnífica. Você olha o livro do Gênesis e você tem lá Bereshit, o início, o começo, o princípio. Você olha Êxodo, Shemot em hebraico, Levítico, Vaikra. Nós temos Números, Devarim, Deuteronômio, Bemidbar. E quando nós juntamos essas palavras, nós temos no princípio, esses são os nomes que o Senhor chamou ao deserto para revelar a sua palavra. Para nós entendermos o livro de Levítico, nós precisamos voltar os 2 livros anteriores. Mas antes de avançar nesse sentido, eu gostaria de reforçar, aguçar sua atenção aqui. O livro de Levítico, o tema central desse livro talvez seja santidade, ou santificação ao Senhor. A expressão santidade aparece 87 vezes nesse livro. Alguns estudiosos mais profundos da Bíblia dizem que esse livro foi escrito em 50 dias. Nós temos aqui um dado interessante, porque Levítico, ele é a maneira cultica de Deus trazer o povo. Nós temos o livro do Êxodo, é Deus mostrando para Moisés o ambiente, o lugar, o local, o tabernáculo, por onde Deus iria se aproximar do povo. Mas, se nós irmos para o livro do Êxodo e meditarmos profundamente, nós vamos sentir falta de algo. O que está acontecendo aqui? O porquê toda essa restrição nos obriga a ir para o livro do Gênesis. E no livro do Gênesis tem 3 temas interessantes. Nós temos criação, queda e redenção. Nós sabemos que através do pecado de Adão, ele leva toda a raça humana à queda, ao pecado, ao distanciamento de Deus. E todos agora estão debaixo
de uma sentença. O salário do pecado é a morte. Adão pecou e ele trouxe com o seu pecado algumas rupturas. A primeira ruptura foi a ruptura com Deus. A segunda ruptura foi a ruptura psicológica. A terceira ruptura foi a ruptura social. Quarta ruptura, a ruptura ecológica. Adão está rompido com Deus. O texto diz que Deus descia todos os dias no jardim para conversar com Adão, para relacionar com o homem uma coroa da criação de Deus. Tenta imaginar comigo, você aqui, essa madrugada, você que está me ouvindo, tenta imaginar essa conexão, tenta imaginar esse privilégio que é ter Deus todos os dias no seu jardim. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o Adão só para cultivar, proteger e desfrutar de tudo que o jardim tinha para oferecer. Mas Deus colocou uma restrição. Qual é, Adão? Aqui está o seu livre-arbítrio materializado em uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O livre-arbítrio não está dentro de Adão, ele está externo a Adão, ele está materializado em uma árvore. E é só ele não tocar, é só ele não comer. Ele poderia comer de todos. Adão rompeu com Deus, nós conhecemos a história. Ruptura teológica, ruptura social, ruptura psicológica, ruptura ecológica. O mundo entra em crise. O mundo ao redor de Adão começa a entrar em crise. A partir da queda, a partir do pecado de Adão, a regra é muito clara. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Alguém vai ter que pagar por esse erro. Alguém vai ter que pagar, Adão, pelo que você cometeu. Deus desceu no jardim, mesmo depois que Adão tinha pecado. Escute aqui. Deus desceu mais uma vez. Me parece que o jardim de Deus está em luto. Me parece que o ambiente onde pairava a presença de Deus não é mais o mesmo. A mensagem é uma só: alguém precisa pagar por essa culpa. Deus desceu mais uma vez, mas dessa vez Adão não estava no ponto de encontro. A pergunta é, Adão, aonde você está, Adão? Aonde você se escondeu, Adão? Aonde você está? O porquê você não está aqui no mesmo horário de todos os dias, Adão? Aonde você foi, Adão? Adão está escondido. Porque o pecado faz isso com a gente. Ele diz assim, olha, você não pode adorar essa madrugada. Ele diz assim para você, pregador, você não pode mais pregar. O pecado faz isso com a gente.
E lá se foi a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Quando a aliança era perfeita. Dispensação da inocência. Passou a primeira dispensação. Entrou a dispensação da consciência. E Deus olha assim e fala: o que vamos fazer com eles? Deus olhou para dentro do jardim e diz: lá está a árvore da vida. Eles não podem comer dessa árvore assim. Eles pecaram. Eu pretendo redimi-los. Eu quero Adão de volta no meu jardim. Eu quero eles de volta no Santíssimo. Eu preciso protegê-los. Deus, como tu vai nos proteger? Expulsando vocês do jardim. A expulsão não é uma crise. A expulsão não é uma punição. A expulsão do jardim não é um castigo. A expulsão é um cuidado de Deus. É Deus dizendo assim: eu quero te ver adorar de novo, Adão. Eu não vou te deixar dentro do jardim porque tem uma árvore aí. Se você comer dela em pecado, não tem como te redimir, não tem como te resgatar. Adão, eu vou tirar você do jardim, mas fica tranquilo. Eu vou abrir a porta de novo. Eu estou selando a porta do jardim. Fica tranquilo, é exatamente para você não dormir. Eu estou levantando um pouco a voz para você ficar acordado. Mas o que vai te manter aqui hoje é a palavra. Fica tranquilo. Mexe com o vizinho para ele não dormir. Diz: Deus tem palavra para você. Adão está rompido com Deus. E eu acho que a pior das rupturas é romper-se com Deus. Ruptura psicológica, social, ecológica. Todas essas rupturas causou no homem uma grande angústia. Mas a pior das rupturas é romper-se com Deus. Porque a gente primeiro, antes de cair, aliás, antes de Adão romper em todas as outras áreas da vida dele, ele rompeu-se com Deus. Deus está dizendo: Adão, eu preciso te tirar do jardim. Estou ilustrando um pouco, só para ficar um pouco mais didático. Escute isso aqui. Eu preciso tirar Adão do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a materialização do livre-arbítrio de Adão. Você até pode fazer, mas faça, coma, aproveite, deguste daquilo que Deus diz: coma. Essa aqui pode, Adão. Essa aqui pode. Essa aqui pode. Olha a expressão: de todas as minhas árvores você comerá. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tirou ele do jardim, porque ele não pode mais comer da árvore da vida. Deus tirou eles, expulsaram. Todos conhecem a história. Deus selou o jardim. Adão não pode mais entrar. Ele saiu e não pôde mais voltar. Deus coloca proteção na porta do jardim, na entrada, porque Adão certamente tentaria voltar. Você já tentou voltar? Algum dia você se sentiu distante de Deus? Você tentou voltar? E é verdade
que quando a gente peca, às vezes fica difícil voltar. Mas é Deus dizendo, se não for minha graça, tu não volta. Precisa ter um encontro aqui. Adão até quer voltar, mas não pode mais. Governo humano, dispensação do governo humano. O homem pecaram. Cada dia está pior. Só que a gente tem uma tipologia muito interessante aqui, em Abel e Caim. Abel segue a profissão do pai. Ou melhor dizendo, Caim seguiu a profissão do pai, lavrador da terra. Abel diz, eu vou ser pastor de ovelha. Eu vou apacentar rebanho. E ele apresenta um sacrifício lindo para Deus. Parece que Deus gostou tanto da ideia, que Ele vai colocar isso na lei. Ele vai colocar isso como regra. Qual é a regra? Já pecaram todos. O homem pecou e está se distanciando todos os dias. Porque o Gênesis é mostrando isso, exatamente. Criação, queda e redenção. Só que tem um caminho a seguir. Não dá mais só por vontade própria, só pela inclinação do coração, se a chegar a Deus. Deus colocou regras. Era fácil para Adão ter Deus todos os dias no jardim. Só que agora lidar com a ausência de Deus parece um pesadelo. Eu quero nessa introdução dizer para alguém: você não precisa viver essa crise ministerial. Você não precisa viver essa crise ministerial, espiritual. Os céus estão abertos aqui essa noite. Deus está dizendo para alguém: eu tenho um cordeiro perfeito ao meu lado. Eu tenho um sacrifício perfeito. A tua qualidade de culto aqui essa noite pode determinar algumas coisas na sua vida, mas deixa eu reforçar algo que você já sabe. É tudo pela graça dele. Se você aí não entendeu ainda, que não é simplesmente porque você não quer sentir a presença, hoje, por causa do pregador que está pregando, eu não vou dar muito glória, eu não vou reagir muito à mensagem. Que bom que eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu só tenho um compromisso com ela. A sua reação vai gerar benefício para você mesmo. Não é para o pregador. A palavra continua viva aqui dentro de mim. Ela continua viva. Ela está saltando dentro do coração de algumas pessoas aqui. Escute. Quando nós lemos Levítico, a impressão que dá é que Deus quer estabelecer um lugar de encontro, de morada com o povo. Nós olhamos para o Gênesis e percebemos dentro de todas as rupturas, o homem rompeu-se com Deus em todas as áreas. Passou-se a dispensação da inocência, da consciência, governo humano. Deus olha para a terra, vê Abel, Caim mata Abel, o sangue é derramado,
E lá está uma tipologia perfeita de Cristo em Abel. Louvado seja Deus. Deus olha para a terra, ainda na dispensação do governo humano, e Ele vê pecado, Ele vê os homens se afastando, se distanciando cada dia mais, mas Ele viu Noé, então se agradou de Noé, e Ele quer salvar Noé, quer salvar sua família. Ele diz: Noé, construa a arca. Noé construiu a arca, o dilúvio veio sobre a terra, e Noé é um dos privilegiados, um dos poucos na Bíblia, que conseguiu livrar a sua família do grande e terrível dilúvio. Nós ainda temos dentro da dispensação do governo humano, nós temos a torre babélica que é levantada, e alguns acreditam que a torre babélica foi levantada com o objetivo, ou com o propósito de escapar, talvez pela crença deles, de um segundo dilúvio. Alguns motivos para essa torre ser levantada nos dias de Nimrod, mas nós temos, louvado seja Deus, confundindo a língua de todos ali e espalhando o homem sobre a terra. Mas chega uma quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, onde Deus chama Abraão e faz um pacto com Abraão. Todos nós conhecemos a passagem. Deus faz promessa para Abraão, nasce o riso, nasce Isaac, a alegria do lar, a alegria do casal. Interessante que Deus, Ele dá outro nome para Abraão. Antes era Abrão, agora é Abraão. Deus mudou o nome, porque Deus fez aliança, Deus fez pacto, Deus faz uma promessa. Nasceu Isaac, Deus não mudou o nome de Isaac, porque o nome de Isaac, Deus sugeriu. Abraão registra como Isaac, Abraão registra como risos. Nasce então, pós Isaac, nasce Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a partir daquele dia já estava no coração de Rebeca que Deus havia feito promessa para Jacó. A promessa não é para Esaú, dentro das vias normais da cultura, a promessa teria que ser para o primogênito, mas Rebeca nutria em seu coração que Deus havia feito a promessa para Jacó. Louvado seja Deus. O tempo se passou, Jacó então ganha o nome de enganador. Jacó não tem a ver com enganador, tem a ver com aquele que nasce agarrado, aquele que nasce seguro pelo calcanhar. Esse negócio foi tão bom, Jacó, louvado seja Deus, avança dentro desse peso no nome. Ele agora não é conhecido pelo nome, é o apelido que colocaram nele. Ele é o enganador. Quem colocou o apelido foi o irmão Esaú. Ele parte, louvado seja Deus, em direção à casa do seu tio Labão. A Bíblia diz, ele chegou, gostou de, louvado seja Deus, Raquel, e nós conhecemos a história. Ele teve filhos com Raquel, casou-se com Raquel, pagou-se por Raquel, louvado seja Deus. E ele avança em direção à terra que Deus havia prometido. Mas antes de chegar na terra, antes de passar pelo irmão, a Bíblia diz que ele precisava ter um encontro com Deus. Ele se encontrou com Deus. Deus, louvado seja Deus, mudou o nome dele agora. Ele faz jus à promessa que ele fez para Abraão. Abraão, eu vou te fazer grande, eu vou fazer de você uma grande nação. Porque antes de fazer a promessa, Deus diz, sai da sua terra, sai da sua casa, da casa dos seus pais, da sua parentela, e vem para um lugar que eu te mostrarei. O interessante é que em Jacó, a promessa ganhou um peso maior. Agora Deus diz, o teu nome não será mais Jacó, louvado seja Deus, mas sim Israel, porque Deus deu a Jacó uma oportunidade dele dizer qual era o seu verdadeiro nome. E quando ele
responde a pergunta de Deus, ali a própria teofania. Deus então o abençoa. Agora você sai desse ral de Jaboque. Louvado seja Deus, pode ter lutado com Deus e prevalecido, não como Jacó. Jacó ficou no passado, Jacó ficou lá atrás. Agora é Israel de Deus. Deus estabeleceu um encontro, aliança com ele. Louvado seja Deus. Nós sabemos que depois vem José, ele vai para o Egito. José cresce, se fortifica no Egito. A nação de Israel está multiplicando. Só que o plano de Deus é tirá-los do Egito. O plano de Deus não é deixá-los no Egito. Deus então tirou eles do Egito. Quando chegou o tempo determinado pelo Senhor, louvado seja o nome do Senhor, levantou Moisés. E Moisés agora, Deus entrega para ele uma responsabilidade grande, que é libertar o povo. Chegou a quarta ou a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. A Bíblia diz que antes da lei, a Bíblia diz que sem a lei, a Bíblia diz que antes de Deus entregar a lei, não havia conhecimento, ciência do pecado. Deus dá a lei e mostra para o povo: se você roubava, não pode roubar mais. Se você matava, não pode mais matar. A lei traz essa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui um ponto interessante. Nós temos o Gênesis mostrando o distanciamento do homem cada dia mais da presença do Senhor. E há um desejo ardente de Deus de voltar a morar com esse homem, de voltar a habitar no meio deles. Deus fechou o jardim, selou a sua entrada, e agora Adão, nem nenhuma raça humana pode voltar, nenhum dos seus descendentes pode voltar para o lugar do encontro, da intimidade, pode voltar para a dispensação da inocência. Mas quando nós chegamos no Êxodo, há um ponto interessante que eu gostaria de chamar a tua atenção. Deus chamou Moisés no Sinai. Moisés foi para o Sinai e Deus fala algo interessante com Moisés. Moisés, eu quero também, além de encontrar com você, além de conversar com você, além de dividir com você intimidade, eu quero habitar no meio do povo. O que eu farei, Senhor? Faz para mim um tabernáculo, faz para mim uma tenda, porque eu quero ficar mais próximo do meu povo. Parece que o desejo do coração de Deus é fazer do tabernáculo um lugar de encontro de novo, fazer do tabernáculo um novo Éden, um novo jardim, um novo ponto de encontro. E Deus está dizendo: lá no Éden eu comungava com Adão, eu conversava com Adão tete a tete. Eu quero aproximar do meu povo. Senhor, mas o povo mora em tenda, são um povo pastoril, no meio do deserto. Não tem problema, Moisés, eu vou descer um nível, eu vou morar em tenda com o povo. Não tem problema, Moisés, eu vou morar em tabernáculo. Senhor, o que esse povo tem a oferecer é carneiro, é ovelha, é novilho. Senhor, alguns deles nem tem nada disso. Aleluia, só tem cereal. Não tem problema, Moisés, se tiver um pombinho, fala para eles, livro de Levítico, se tiver, traga cereal. Aqueles que tiverem novilho, traga novilho. Aqueles que tiver um cabrito, traga ele. Porque Deus está dizendo no Êxodo: eu quero voltar, aproximar-me do meu povo. Eu quero voltar a morar no meio do meu povo. Eu quero habitar com eles no deserto. Eu nunca vi um Deus como o nosso Deus. É um Deus que larga o palácio para vir morar com o povo no deserto. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite, essa madrugada, melhor dizendo. Deus está dizendo para você: se você é meu servo, não tem deserto, aleluia, que você atravessa, que eu não atravesso contigo. Deus está falando para alguém aqui. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Aleluia. Eu quero te convidar um minuto de glória a Deus. É porque eu estava observando aqui alguns anciões de pé no momento da adoração. Eu vi muitos jovens sentados. Vamos aprender com eles, irmão. A gente não tem mais tempo. Talvez essa seja a minha última pregação. Eu sei que isso parece clichê, mas você não sabe o que te aguarda. Eu quero hoje dar o meu melhor nessa vigília. Você está comigo?
Você está comigo? Deixa eu ver lá atrás. Você está comigo, crente? Levanta a mão, mexe com o vizinho do lado. É chato, mas é para não dormir. Fala para ele, aqui é lugar de adoração, meu filho. A gente é pentecostal, respeito meus irmãos tradicional, mas a gente está num ambiente pentecostal. Deus está falando. A ética do lugar é fazer barulho, pregador? Não, mas é da glória. Se o teu glória é alto, solta, irmão. Deus está em nós. Eu quero, há um desejo de Deus. Eu quero fazer do tabernáculo um Éden novamente. Senhor, é deserto, mas eu quero habitar. Moisés, está preparado? Tem a mente boa, trouxe caneta e papel. Toma nota do que vou te dizer. Deus agora começa a falar para Moisés. Anota, Moisés, guarde o que eu estou te dando. Primeiro, eu vou te mostrar um modelo do que eu quero na terra. Eu vou te mostrar um modelo, repito, do que eu quero na terra. O modelo é o céu, o modelo está no céu, a referência está no céu, o alvo é o céu, o foco é o céu, a glória vem do céu. Se você tem o céu dentro de você, levanta. Aleluia, bate no seu peito e diz: tem um pedaço do céu em mim. Eu nunca fui lá, mas sinto saudade de lá. É esquisito isso, é estranho isso, para quem não entende. Mas a gente sabe, a gente está na terra, mas não somos da terra. Papo de gente esquisita, pregador. Deus está dizendo: você é do céu, você é do céu, você é do céu. Cadê? Quem é do céu? Quem é do céu? Dá para conhecer crente que é do céu, pregador que é do céu. Eu sei que é bom falar bonito, eu sei que é bom seguir todas as regras de hermenêutica, eu sei que é bom acertar na oratória, mas tem dia que não dá, a gente erra o português. Deus está dizendo: meu filho, o importante é ser cheio. Pode estudar, pode se esmerar, estude teologia, estude Bíblia, mas quando vir para a vigília, traz fogo, traz azeite, eu tenho palavra de Deus. Tu vem adorar, levanta a mão para... Moisés, eu tenho um modelo. Quer copiar o modelo, Moisés? Quero. Quer tomar nota da mensagem, Moisés? Quero. Então fica tranquilo. Se você pegar o modelo do céu, tomar nota do que vou te dizer, eu vou passar todos os dias no deserto com esse povo. Não dá para Moisés ficar subindo um monte todo dia, irmão. Isso cansa. Deus está dizendo: Moisés, é bom conversar aqui em cima, mas eu quero descer lá no deserto. Eu quero ficar perto desse povo. Eu estou com saudade do Éden. Oh, aleluia. Eu ouvi um glória a Deus lá atrás, ó, pela fé. Eu estou sentindo Deus aqui. Fala para o irmão que está do seu lado: não deixa a chama apagar dentro de você. Pregadores, por favor, traga a chama para o culto, para o altar. Cantores, por favor, traga a chama para o altar. Ai, eu estou vendo o crente cheio aqui. O modelo é esse, Moisés. Moisés copiou o modelo. No capítulo de número 25 até o 31 de Êxodo, é Moisés copiando o modelo. Vamos plagiar um pouquinho aqui, Deus. Vou pegar seu modelo. Moisés não tem escolha. É só assim que vai funcionar o culto. Deus está dizendo: olha, construa o tabernáculo. Por quê? Eu quero habitar no meio do meu povo. Para que construir tabernáculo, Deus? A gente tem muito tabernáculo, mas Deus diz: ó, Moisés, começa de dentro para fora. Quem lê o texto nem precisa o pregador forçar. Começa de dentro para fora. E eu vou começar do Santíssimo.
Moisés, vocês é comum começar a casa, construir as paredes, para depois pensar em móveis. Mas eu quero falar com vocês dos móveis, das mobílias que eu quero na minha casa. Começa do Santíssimo. Eu quero uma arca da aliança lá. Moisés, depois, no segundo compartimento, de 10 metros. Moisés, o Santíssimo pode fazer só com 5 metros. O lugar santo faz com 10 metros. Mas eu quero mais móveis, mais mobílias. Deixa bonita a casa, Moisés. O que tu quer, Deus? Eu quero uma menorá com 7 hastes. Moisés, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. Mas, Moisés, eu quero uma principal no meio. Eu quero uma haste no meio. Moisés, coloca um altar de incenso, porque eu quero sentir cheiro na minha casa. Oh Deus, que é isso, Senhor? Oh Moisés, mas coloca uma mesa também, porque crente gosta de comer. Só que não são, só que esses crentes não vão comer da mesa, Moisés. Você ficou triste agora, né, irmão? Pensou no seu café da manhã. Olha para o irmão que vai pagar seu almoço de amanhã e diga para ele: fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque para os que estão no pátio externo, fala assim, para os que estão no pátio externo, Deus também tem comida. Cadê? Olha para cá. Escute isso aqui. A mesa dos pães da presença. Agora ele vai para o pátio externo. E lá o que tem? Uma bacia de bronze. E um altar de bronze. Moisés copiou todas as medidas. Ô Moisés, eu quero que vocês construam o tabernáculo com a madeira rejeitada, chamada acácia ou cetim. Um arbusto do deserto, difícil de mexer, difícil de trabalhar, mas trabalha com ele. Uau! Deus deu todas as diretrizes para Moisés. Moisés copiou e desceu. Do capítulo 31 até o 40 de Êxodo, é Deus agora passando as instruções para o povo. Quem não tem o hábito de ouvir Deus, irmão, nunca vai conseguir falar dele com propriedade, com autoridade. Tu já sentou para escrever alguma coisa que Deus te falou? Tu traz caneta para o culto? Do capítulo de número 31 até o capítulo de número 40 de Êxodo, é Moisés passando as instruções. Do 25 ao 31, é Deus dando as instruções para Moisés. Vamos avançar, por causa do tempo. Agora, algo lindo aqui. A gente tem a casa, a gente tem um tabernáculo, só que ninguém está permitido entrar nele ainda. Deus diz: eu preciso estabelecer regra. Tem que ter sacrifício, Moisés. Você olha o capítulo de número 1 de Levítico, a oferta de holocausto. O capítulo de número 2, oferta de manjares. Capítulo de número 3, oferta de ação de graça. Capítulo de número 4,
oferta pelo perdão, seja de sacerdote, seja do príncipe, de príncipe ou do povo. No capítulo de número 6, oferta pela culpa. Aí agora Deus está falando com o sacerdote. Não daria tempo de falarmos sobre todas as ofertas, mas Deus agora está estabelecendo a maneira cultica do povo. É como vocês vão cultuar, como vocês vão se aproximar, de que forma. Deixa eu te explicar isso aqui. O sacerdote mantenha o altar aceso. O sacerdote, antes de tirar a cinza do altar, troca as suas vestes. O sacerdote, posso tirar a cinza, antes de levar para o arraial, troque as vestes. O sacerdote prepara um lugar fora do arraial, que esteja purificado cerimonialmente, lugar limpo para colocar cinza. Por que Deus tem esse cuidado todo com cinza? Porque é a cinza do meu altar. Para que se preocupar com cinza, Deus? É a cinza do meu altar. É sacrifício que alguém trouxe até a minha presença. Isso é uma ordem. Quer ser sacerdote? Traz fogo. Quer ser sacerdote? Acenda a chama. Quer ser sacerdote? Troque as vestes. Quer ser sacerdote? Põe ordem no culto. Olha para cá. O recado está dado, como diz os mineiros. É isso que Deus quer. Eu falei que o tema santidade aqui aparece 87 vezes. Isso é muito importante. É santidade do sacerdote, dos levitas, do povo. E como funcionava o sacrifício? Depende do que a mão da pessoa alcançava. Se era um caprino, bovino, se era um pombo, enfim, não importa. Todo mundo peca nesse arraial, Moisés. Todos têm que trazer alguma coisa. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Vamos imaginar aqui, vamos retroceder um pouco. Chama isso de retrocesso se você quiser, mas é só para reflexão. Escute isso. Imagine você nessa época. Você acha difícil devolver dízimo? Imagina trazer a oferta todo dia que você pecar. Todo pecado que cometer, tem que levar a oferta. É exatamente assim. E como funcionava? Eles chegavam com uma oferta, aproximava do altar de holocausto, de bronze, onde a chama estava acesa, porque era a ordem do sacerdote, mantém a chama acesa. E por que manter a chama acesa? Porque se a chama apagar, não tem como o povo sacrificar. É exatamente isso. Não dá para inventar nada aqui, é exatamente isso. Porque o sacerdote tem que manter a chama continuamente sobre o altar? Porque se o sacerdote não acender a chama no altar, não tem como o povo sacrificar. E se não tem sacrifício, não tem culto. Se não tem sacrifício, não tem culto, não tem perdão. Se não tem perdão, não sobra ninguém. Agora imagina o seu José, pegou o bovino, caprino, vamos lá, o cabrito, a ovelha que ele criou com tanto carinho. Deus está dizendo, é esse aí que eu quero.
é aquele que você ama, é aquele que você tem apego, é esse que eu quero. Teria que ser o perfeito, sem mancha. É esse que eu quero. Olha Deus olhando para Abraão, velho Abraão. O homem tinha um coração bom, porque o pedido que Deus faz não é fácil. Ô Abraão, eu quero uma oferta. Que oferta? A que você ama. Pega o seu único filho, Isaac, e dê o nome. Eu quero ele, porque foi o que eu te dei, e você só tem porque eu te dei. Eu quero ele. Levou para o Moriá, mas Deus impediu o sacrifício, porque Deus, Ele estava provando Abraão. A oferta tem que ser a melhor, a especial, aquela que o ofertante amava. E toda vez que alguém pecava, imagina, noite, tarde, manhã, as pessoas chegando para sacrificar. E não é só sacrificar o que ama, tem que pôr a mão sobre a cabeça do animal e confessar o pecado. Olha para cá. Era posto a mão sobre a cabeça do animal e teriam que confessar o pecado. Diga, pecado. Eles confessavam, transferia o pecado para o animal. E o mais dramático é, o próprio ofertante degolava o animal. Imagina o ofertante, o dono da oferta, tendo que degolar a sua oferta, sacrificá-la diante do Senhor. O que é que o sacerdote faz? Ele fica com a bacia para colher o sangue. E após o sangue ser derramado pela oferta sacrificada pelo ofertante, o sacerdote pegava do sangue e colocava nas pontas dos chifres que estavam sobre o altar. É fácil fazer isso? Não é o sacerdote que sacrifica. A ordem do sacerdote é: mantenha a chama acesa. Aqueles que virem até o altar, eles vão sacrificar. Gente, isso parece dramático, mas é exatamente o que acontecia. Toda vez que eu pecar, eu vou ter que matar, vou ter que sacrificar alguma coisa que eu amo. E não pense você que o pecado diminuía por causa dessa dramatização. As pessoas continuavam pecando. E Deus dizendo: oh, sacerdotes, levantam de manhã, tira a cinza, põe lenha e mantém a chama acesa. Porque o povo continua pecando e continua sacrificando no altar. Então a chama precisa continuar acesa. Eu estou a poucos minutos de concluir aqui. Se o Antigo Testamento não lançasse luz para o Novo, se Paulo não tivesse dito que a lei era sombra, se Cristo não tivesse se manifestado, se o verbo não tivesse se tornado carne, João disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo vai falar sobre a doutrina quenótica, o esvaziamento. Cristo é representado em todos os processos do Antigo Testamento, em toda tentativa do homem se aproximar de Deus. Ele estava lançando luz para Cristo. Tipologicamente, Cristo é apresentado aqui. Em todas as construções do tabernáculo, nós temos três representações aqui, que eu gostaria de dividir com vocês. Eu estou próximo de terminar. Escute isso. Nós tínhamos, primeiramente, os materiais de origem vegetal, que fala sobre a madeira de acácia, sobre o óleo.
nós temos o segundo material, que era de origem animal. As cortinas, couro. Deus está apontando para alguém bem distante, dizendo: Ele vai trazer a adoração de volta para o templo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, para fazer expiação do pecado. Por que que Cristo está representado aqui? Porque Cristo é a madeira de acácia que estava representada nas tábuas do tabernáculo. Ele é o Filho do homem. Ele é Filho de Deus, mas Ele carrega a natureza divina. Ele carrega a natureza humana. E a humanidade de Jesus é representada aqui. No altar de bronze, louvado seja Deus, nós temos o bronze. Nós temos o bronze, que é o juízo de Deus. Mas nós temos a madeira de acácia no altar de bronze, que fala da humanidade de Cristo. Nós temos a Arca da Aliança, que é o símbolo maior, um móvel talvez mais importante, um dos mais importantes do tabernáculo. E lá dentro tem o vaso com maná, a tábua da lei e a vara de Arão que floresceu. Nós temos a menorá, o altar de incenso, tudo isso aponta para Cristo. A mesa dos pães da presença, com os pães da presença, tudo isso está apontando para Cristo. Se isso não ganhasse um significado em Cristo, ainda continuaria sendo sombra. Mas Cristo não é mais uma profecia dita. Ele faz história. Ele se torna história. O Verbo se materializou, habitou entre nós. Se você olhar para os utensílios ou as mobílias do tabernáculo, você percebe que tem o formato da cruz, pegando desde o pátio exterior até a Arca da Aliança. Você tem a parte vertical da cruz de Cristo, pegando 3 mobílias interessantes, aliás 4. Primeiro, o altar de bronze, o altar de sacrifício, onde a chama teria que continuar acesa. Segundo, a bacia de bronze, onde o sacerdote após o sacrifício se lavava, se banhava, se limpava, se purificava. Terceiro, o altar de incenso. Quarto, a Arca da Aliança. Essa é a parte vertical da cruz. Se você olha na horizontal, você tem a cruz de Cristo. Na horizontal, pegando a menorá e os pães da presença. Escute isso aqui. Tudo está apontando para Cristo. Eu sei que, para quem já estudou, não é novidade nenhuma tipologia. Mas eu estou te dando aqui hoje algo da parte de Deus. Estou entregando para vocês. Deus está dizendo para alguém: não precisa mais de sombra. Não precisa mais de arca na igreja. Não precisa mais de menorá na igreja. Não precisa mais de altar de bronze na igreja. Ele está dizendo: não precisa da Arca da Aliança. Porque, pregador, eu explico. Cristo, quando vai para a cruz, Ele vai para a cruz como cordeiro mudo, segundo Isaías, no capítulo de número 53, profetiza a respeito do servo sofredor. E ele vai falar que ele não tinha aparência nem formosura. Ele está referindo-se à madeira de acácia. Segundo ponto, ele vai para a cruz, suspira, dá o seu último suspiro. Está representando o quê? A vara de Arão,
antes de florescer. A cruz, lá na cruz. Segundo, ele entregou o seu espírito, rendeu o espírito. Mas no terceiro dia, ressuscitou. É a vara de Arão que floresceu. Ele floresceu no terceiro dia. Mas João já tinha profetizado. Ô Isaac, eu sei que Abraão tinha fogo, tinha cutelo. Mas olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é mais ousado, ele diz: eu só batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Fica sobre os seus pés. Por gentileza. Se não for o Espírito Santo queimando dentro de você, pregador, levitas, ou cantores, músicos, igreja, pastores, igreja que está aqui reunida, se não for o Espírito Santo acendendo esse altar, não adianta vir na igreja 3 vezes a semana, mas no dia de Pentecostes, o dia das colheitas, o dia de colher os frutos, o Espírito desceu na casa. Não desceu no templo, desceu no cenáculo, onde todos estavam reunidos. Todos estavam reunidos. E a Bíblia diz que houve línguas repartidas como que de fogo, mas entrou um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: o teu altar não pode mais apagar, porque eu sou o holocausto eterno. O teu altar não pode mais apagar, porque o Espírito Santo inflamou a tua alma. Até os altares acesos aqui essa madrugada. Deixa eu ver os altares acesos aqui essa madrugada. Arabau et Seua. Tu vai cantar aceso, tu vai pregar aceso. A chama não vai apagar do teu ministério. Se Deus te chamou para ensinar, para instruir, para lecionar, Deus está dizendo: eu vou te acender. Deus está dizendo: se você foi chamado para pregar, tu vai pregar cheio da presença, cheio do Espírito. Se você canta, receba autoridade. Eu estou sentindo a autoridade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, onde estiver um coração abrasado, receba a chama de Deus aí agora. Receba a chama de Deus na tua vida. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para o lugar do encontro. Eu quero voltar para o lugar da intimidade. Alguém aceso aqui essa madrugada, deixa eu ver. Choma. Teuasa. Tepiofácia. Elepiamantria saio. Levante a tua mão lá em cima, levante. Receba a autoridade de Deus na tua vida aí. Espírito Santo, manifeste com a tua presença nesse lugar. Traga vidas até o altar, Espírito Santo. Acenda a chama novamente. Em nome de Jesus Cristo, receba uma autoridade. Receba a chama de Deus na tua vida agora. Eu quero convidar você que ouviu a palavra essa madrugada. Os louvores ministrou o seu coração. A palavra aqueceu o teu coração. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero convidá-lo aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus.
Você que está sentindo Ele te chamar para intimidade. Você que está sentindo Ele te chamar para perto. Alguém para entregar a vida para Jesus aqui. Que coisa linda, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Há uma atmosfera espiritual nesse lugar. As chamas voltando a acender aqui, diz o Senhor. Eu quero te acender de novo, meu filho. Aonde está você que quer entregar sua vida para Jesus? Vem à frente. Você que quer reconciliar. Você que quer retornar ao altar. Onde está você? Estamos te esperando aqui na frente. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Venha correndo. Dá tempo de se acender ainda. Ainda dá tempo de se acender na presença de Deus. Alguém em nosso meio. Alguém que o coração está queimando por Deus. Eu quero convidar você que quer receber mais de Deus. Ouça isso aqui. Você que quer receber mais a presença de Deus. Você que sente que o seu ministério não é mais o mesmo. A sua vida com Deus mudou muito de alguns anos para cá. Você que quer sair daqui aceso hoje. Eu quero te convidar aqui no altar. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir à frente. O Espírito Santo quer acender a sua vida. Você que já é fervoroso, venha também. Venha até o altar, eu quero te convidar aqui à frente, venha. Venha receber mais de Deus aqui à frente, isso. Se vista de humildade, venha à frente. Se vista de humildade, venha à frente. Deus quer marcar o teu ministério aqui ainda essa madrugada. Porque a ordem é o fogo. O fogo, sacerdotes. O fogo, sacerdotes. Tem que permanecer aceso. Não tem inverno que vai apagar a chama de Deus. Venha à frente, venha. Isso, eu já estou ouvindo muitas pessoas aqui. Se mova, se mova, se mova. Deixa o Espírito Santo te conduzir, venha. Há um mover extraordinário de Deus neste lugar. Deus vai acender de novo. O Espírito Santo quer você. É você que Ele quer usar. É você que Ele quer acender. É você, é você.